Saudações mais uma vez, pessoal. Nesse vídeo, nesse conteúdo, nós vamos responder algumas dúvidas muito frequentes. As pessoas cometem erros de conceitos aí, quando falam de metrologia, quando falam de cálculo de incerteza. E hoje eu vim aqui para sanar essas dúvidas, né? Vamos começar com uma muito típica. Exatidão ou veracidade? Você já notou que todo mundo que fala em validação de procedimento ou método fala em exatidão? Essa palavra está cansada de aparecer aí em diversos, até mesmo artigos, publicações, textos da área. Mas olha só, exatidão não é a mesma coisa que veracidade, não. Exatidão, de acordo com o VIN, eu botei ele aí na tela para você ver, é o grau de concordância entre um valor medido e um valor verdadeiro do mensurando. Se assumirmos que o valor verdadeiro é o valor do mensurando, você está medindo, então, distâncias entre cada valor medido, ou seja, um valor medido é a mesma coisa que cada valor medido, e o seu valor verdadeiro, a sua referência. Portanto, não adianta aquela figura de alvo em que todos os tiros estão espalhados na tela, porém, na média, eles acertam o centro. Isso não é mais exatidão, isso não é exatidão. Exatidão é aquela situação em que cada tirinho, cada furo acerta próximo da referência. Todos eles têm que estar próximos e todos eles concordantes entre si. Essa é a situação de exatidão. Não é o acerto na média, e sim o acerto em cada medição. Olha a nota 2 ali, ó. O termo exatidão de medição não deve ser utilizado no lugar de veracidade de medição, assim como o termo precisão não deve ser utilizado para expressar exatidão. Então, exatidão não é veracidade. Na verdade, o que se faz em validação é veracidade. Você analisa a média de um número de medições, estima a veracidade e calcula a recuperação, calculo o quanto eu cheguei perto daquele valor de referência, de um material de referência certificado, por exemplo, 95% de recuperação. É uma estimativa de veracidade, não é exatidão. Não se usa na prática, pelo menos em química, o termo exatidão, não se usa esse conceito. Porque só se usaria esse conceito de exatidão quando você analisasse na sua validação cada valor medido comparado à sua referência, né? A referência é o MRC de 100. Achou 101, achou 102, então a correção é 1, o erro, né? 1, 2. Essa análise em cada medida, aí sim seria uma estimativa de exatidão. Só que ninguém faz isso. Todo mundo analisa a precisão, com algum critério, e analisa a veracidade, que é a média. Na média daquelas medições, quanto que você chegou perto da referência? Bom, eu consegui 105, 110 e 115, na média 110. Então essa média, com relação à referência de 100, eu errei por 10. Isso é veracidade, isso não é exatidão. Beleza, pessoal? Não vamos ficar usando a palavra exatidão nos textos de vocês, não. Porque vocês estão querendo dizer veracidade. Vocês usam a palavra exatidão quando o significado que vocês estão transmitindo no texto, que é o que eu identifico várias vezes, na verdade é veracidade. Olha o que é veracidade. Veracidade de medição é o mesmo que justeza de medição. Em Portugal se usa justeza também. Grau de concordância entre a média do número infinito de valores medidos, repetidos, e um valor de referência. Isso sim é que é estimado na validação. Aí você vai me perguntar, mas um número infinito de valores eu não consigo obter. Lógico que não consegue. Você faz um número finito, e o número finito serve para estimar aquele número que seria obtido teoricamente com um número infinito de valores medidos. Então você estima a veracidade na sua validação. Você não estima a exatidão. Nunca vi ninguém fazer validação de um procedimento em que analisasse cada resultado comparado com a sua referência, que seria o conceito de exatidão. E sim, todo mundo que eu vejo usa o conceito de veracidade, mesmo falando que está estudando exatidão, mesmo chamando recuperação de exatidão, quando a recuperação estimada com um número finito de medições é, na verdade, a veracidade. Então, veracidade e precisão é o que você olha no resultado de análise. E não é exatidão e precisão, não. Porque se for exato, ao mesmo tempo ele tem que ser preciso. Você já percebeu? Lembra daquela imagem do alvo aqui, ó?
Lembra que todo livro de química que fala alguma coisa de metrologia apresenta isso aqui? Isso aqui não existe mais, esse conceito não existe mais, isso aqui já era. Tá vendo aqui, ó? Já era. Por que que já era? Porque agora o exato é somente a situação D aqui, ó. Somente a situação D. Não existe mais ser preciso e não ser exato. Não existe essa situação B aqui. Porque exato tem que estar todo mundo junto e dentro do alvo. Olha só o que que agora é exatidão. Aqui, tá vendo? Essa é a situação de ser exato. Porque exatidão é o grau de concordância de cada medida com relação à sua referência. Então todos estão juntos, todos estão no meio. Exato. Acabou. Se você falar que é exato e preciso, você está sendo redundante. E a veracidade é aquele, vamos voltar aqui, aquela situação em que na média você acerta o centro apesar dos pontos estarem afastados uns dos outros. Isso é ser verídico, mas não preciso. Ou ser justo e não preciso. Muito bem, essa dúvida está sanada. Vamos à próxima. Validação de método ou validação de procedimento? Ora, esse aqui é muito manjado, né? Validação de método, na verdade, não existe. Não existe esse significado. O certo é validação de procedimento analítico. Por quê? Veja no VIN. Método de medição. Descrição genérica de uma organização lógica de operações utilizadas na realização de uma medição. Método por substituição, diferencial, indireto, direto. Método. Método é a descrição genérica, é o método cromatográfico, é o método espectrofotométrico, é o método da titulação, método gravimétrico. Se você validasse método, você validaria no seu laboratório e estaria validado para o mundo inteiro. Então o método é o genérico, é a descrição ampla, né? Agora, o que que você vai fazer no laboratório? Qual que é o passo a passo? O que que você executa para poder validar? Né? Você executa o procedimento. Olha a definição de procedimento. Procedimento de medição, descrição detalhada de uma medição de acordo com um ou mais princípios de medição, com o dado método de medição, baseado num modelo de medição, incluindo todo o cálculo destinado à obtenção do resultado de medição. Então, o que que você valida? É o método, que é a descrição genérica, ou é o procedimento, que é todo o detalhe, todo o passo a passo que só o seu laboratório tem, nenhum outro laboratório vai ter igual. Pode ter parecido, mas igual não vai ser. Procedimento de medição. Então, quando se fala em validação analítica, não existe validação de método. O certo pelo VIN é validação de procedimento. Mais uma dúvida sanada. Vamos à próxima. Repetibilidade ou repetitividade? Essa é fácil. Olha aqui, o que que aparece aqui? Vamos lá. Definição: precisão de medição ou fidelidade de medição. Grau de concordância entre indicações ou valores medidos, obtidos por medições repetidas, no mesmo objeto ou similares, sob condições especificadas. Vem para cá agora para a nota 2. As condições especificadas podem ser, por exemplo, condições de repetibilidade. Não existe a palavra repetitividade. Repetibilidade é o certo. Não existe. Pode abrir o VIN e procurar. Todas as vezes você vai encontrar a palavra repetibilidade. Aqui na nota 2 e também na nota 3 aparece a palavra repetibilidade. Antigamente havia esse uso da palavra repetitividade, porém, para ficar mais próximo do inglês, que é uma das línguas, um dos idiomas oficiais do BIPM, inglês e francês, a palavra repetitividade sofreu uma adaptação para repetibilidade, para ficar próximo do seu original em inglês, porque é um estrangeirismo. Não existe essa palavra, não tem origem na língua portuguesa. Então, repetibilidade passou a ser a forma, a tradução oficial no VIN. Essa é fácil, né? Vamos para a próxima. Agora olha essa aqui que interessante. Quilômetro ou quilômetro com QU ou quilômetro com K? Sabe qual que é a resposta? Nenhuma das duas formas. Na forma oral, olha só o que tem na portaria 590 do Inmetro. Pronúncia dos múltiplos e submúltiplos decimais das unidades. Na forma oral, os nomes dos múltiplos e submúltiplos decimais das unidades devem ser pronunciados por extenso,
prevalecendo a sílaba tônica da unidade. Olha, a sílaba tônica da unidade metro é me, metro. Então, como é que se diz? Por exemplo, megametro, quilômetro, com que aqui? Com K, né? Então, a forma correta agora é com K. Quilômetro é a palavra correta, hectômetro, decâmetro, decímetro, centímetro e milímetro, micrômetro. Não existe mais a palavra milímetro, centímetro, milímetro, centímetro. E o quilômetro, assim como todas as grandezas que têm o prefixo quilo, é com K, se escreve com K. E todos esses aqui com relação ao metro perderam o acento. Megametro, quilômetro, centímetro. É esquisito, mas um dia a gente acostuma. No Brasil tem as exceções que admitem dupla pronúncia, consagradas com acento tônico, né, quilômetro, hectômetro. Aqui ele escreveu com QU, que na verdade ainda é aceito, mas o recomendado é com K. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, centímetro, decímetro e milímetro ainda são formas aceitas, mas o recomendado ou recomendável é com K e sem acento. Vamos para a próxima dúvida. O plural de decibel é decibéis ou decibels? Vamos ver o que o quadro geral de unidades fala? Plural dos nomes das unidades. Quando os nomes de unidades são escritos ou pronunciados por extenso, a formação do plural obedece à regra básica. Os prefixos SI são invariáveis, exceto nos casos da linha C, recebem a letra S no final de cada palavra. Quando são palavras simples, por exemplo, amperes, becquerels, candelas, curies, decibels, como é que está aqui? Decibels. Então, o plural de decibel é decibels, e não decibéis. Muito bem. Aqui ainda tem uma nota para dizer, ó, certas regras usuais de formação do plural de palavras, o plural do nome da unidade não desfigura o nome que a unidade tem no singular, não se aplicando aos nomes de unidade certas regras usuais de formação de plural de palavras, como becquerels e não becqueréis, decibels e não decibéis, mols e não moles, pascals e não pascais. Então não existe a palavra decibéis. O certo pelo quadro geral de unidades publicado pelo Inmetro é decibels, assim como uma grafia parecida com becquerels e não becqueréis. Muito bem. E por fim, a gente responde a seguinte pergunta: você calcula incerteza ou calcula resultado? Se você parar para pensar, o cálculo de incerteza ele não existe, porque ele não existe sozinho, né? Como a incerteza é parte do resultado, você calcula resultado, resultado de medição, resultado de cada amostra. E aí, o que tem no resultado? Um valor médio e a sua incerteza, ou uma faixa de intervalo, um intervalo de resultados prováveis. Então, no fundo, você não calcula incerteza exatamente. Você calcula o resultado que tem uma incerteza associada a ele. É parte do resultado. É parte do corpo deste objeto. O resultado, considerado como um objeto, tem como partes um valor médio e um valor de incerteza. Então, no fundo, você calcula resultado de análise. Automaticamente, para você, teria que passar a ideia de que isso aqui tem uma incerteza associada. Mas, com o costume, a gente acaba dizendo que cálculo de incerteza, quando na verdade deveria ser cálculo do resultado. Muito obrigado e até a próxima.